incentiva a produção de mel, beneficia a agricultura familiar e meio ambiente em Roraima. Nós produzíamos mel e não tinha para quem vender. Eu cheguei a jogar mel na água, assim, jogar fora, porque não tinha quem comprasse o mel. Plataformas de streaming ganham muito dinheiro, mas são as menos reguladas e tributadas. Congresso Nacional debate o assunto. Adivinhe qual o único setor que não paga Condecine? As plataformas online. Conheça a tradicional colheita das uvas que crescem na Cortina Verde de Parreirais, que embeleza a Câmara Municipal de Caxias do Sul. Hoje é a vindima da Câmara ou as parreiras do povo. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Você vai ver agora um exemplo de legislação que, ao mesmo tempo, ajuda a agricultura familiar e também promove um benefício enorme para o meio ambiente. São leis aprovadas na Assembleia Legislativa de Roraima que incentivam a produção de mel no estado. A 40 quilômetros da capital Boa Vista, o Apiário Costa produz um dos itens mais doces que a natureza pode oferecer. O mel coletado por aqui faz parte da produção da Roraimel, cooperativa responsável pelo abastecimento do produto em todo o estado. São aproximadamente 340 caixas com mais de 80 mil abelhas que geram emprego para cerca de 50 pessoas somente nessa produção. Aqui nesse apiário, elas produzem o mel, as abelhas, né? Elas puxam o favo, puxam a cera e fazem a estocagem do mel. Daqui ela vai para a casa do mel, onde é extraído e filtrado o mel. De lá ele passa por um processo de invase. Depois do invase ele é rotulado, identificado e assim vai para o consumidor final. Nós temos a cera, temos o própolis, também temos a apitoxina. São vários produtos e subprodutos que a abelha produz. As alterações climáticas entre períodos secos e chuvosos afetam a produção. Mesmo assim, com os cuidados certos, fazendas como essa conseguem produzir uma média de 90 toneladas de mel por ano. Bom, no período da safra, a gente só colhe mel, né? Faz uma manutenção mais básica de troca de cera, mas no período de entre safra é o período que o apicultor tem que dar mais atenção para os enxames. O objetivo é ele não perder esse enxame, né? Visto que a gente está colhendo mel, colhendo o alimento delas, nós temos que repor de alguma forma, né? Então nós passamos uma certa necessidade no período de entre safra, que é a necessidade de se alimentar. Nós utilizamos algumas técnicas, como por exemplo a alimentação artificial. Pode ser alimentação proteica ou energética. Para substituir o néctar floral, natural, que na entre safra não tem, a gente utiliza um xarope de açúcar. Mas detalhe, esse xarope de açúcar é utilizado somente na entre safra. Não é feito para a abelha produzir mais mel, né? Como se fosse contaminar o mel com açúcar. Então, no período de entre safra, elas não estão produzindo mel, não está como a gente mostrou nas imagens, né? Aquele favo de mel, elas são alimentadas artificialmente. Em 2024, a agricultura familiar foi um dos assuntos destaque dentro do trabalho legislativo e gerou a aprovação de leis voltadas à prioridade na aquisição dos produtos locais por órgãos como o governo do estado. Jacilon já tem mais de 17 anos trabalhando como apicultor e a segurança para produzir é muito bem-vinda por aqui. Nós produzíamos mel e não tinha para quem vender. Eu cheguei a jogar mel na água, assim, jogar fora, porque não tinha quem comprasse o mel. Quando começou a aparecer o comprador de mel, começou a aparecer em Manaus, e comprando mel barato. E a gente não conseguiu, até hoje assim, a gente não conseguiu melhorar agora com esse incentivo do governo. Com a cooperativa do irmão Josias. Começou o trabalho na cooperativa Nalva e o Borges. Aí está melhorando. Com as garantias de mercado, muita gente também começou a se interessar pela produção e já está buscando o auxílio necessário para iniciar os trabalhos com as abelhas. Aqui no nosso estado nós temos muita vegetação nativa. O nosso mel aqui ele é um mel considerado silvestre, porque ele não tem florada única, né? Nós temos méis aí de vários tipos. Só que no nosso estado nós temos 9 variações de cor e sabor de mel. Então isso mostra nossa abundância que nosso estado tem, né?
e a possibilidade de crescimento. Muitas pessoas andam procurando agora instalar apiários nas suas propriedades, tem interesse agora de comprar caixa, comprar enxame, para de fato começar a trabalhar com a apicultura. Então esse projeto foi de extrema importância para o desenvolvimento da apicultura aqui do nosso estado. O consumo do mel traz uma série de benefícios, mas a produção também é de grande ajuda ao meio ambiente, com a preservação de uma espécie que está ameaçada. A abelha é muito interessante e muito importante para a população, sabe? Porque ela poliniza todos os árvores, sabe? Quando fazem uma desmatação, a abelha vai embora, a abelha fica muito fraca, entendeu? E assim cai a produção de mel, sabe? Com o apoio do Legislativo, a produção de mel em Roraima ganha força e promete crescer ainda mais nos próximos anos. Por muitos anos, os nossos apicultores aqui do nosso estado sofreram muito, porque produziam bastante, mas não tinham para quem vender, para quem comercializar. E muitas vezes era apenas 1 ou 2 clientes que compravam o mel aqui do nosso estado. E isso acabava que ficava na mão desses únicos atravessadores, né? Isso impactava no preço mais baixo e, consequentemente, num padrão de vida não muito bom para os apicultores, né? Agora, com esse incentivo, onde o governo vai passar a comprar esse mel, é de grande ajuda, porque os apicultores vão ter uma margem de lucro melhor, vão conseguir ter mais ânimo para trabalhar e assim ter o preço justo, né? Para os apicultores terem um padrão de vida mais elevado e justo. Bahia vai ter a primeira empresa de audiovisual estadual do Nordeste. E Lei do Amazonas cria Banco Comunitário de Sementes da região. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Com direito à pipoca, em uma sala de cinema, nasceu a Bahia Filmes, empresa estadual de audiovisual do Brasil. Sua missão é impulsionar o setor na Bahia, articulando recursos públicos e privados para fomentar a produção e distribuição de conteúdos. Poder ver os nossos profissionais que não têm a oportunidade tão de perto, produtores, roteiristas, diretores, artistas, não só daqui, mas eu quero fomentar e poder, além das salas públicas, ver nas escolas que estamos entregando que tem teatro. Poder ali equipar com um projetor que dê conta de apresentar os filmes que sejam produzidos pela Bahia Filmes, apoiados, ou que sejam de outra natureza, mas minha expectativa é essa. A Bahia Filmes terá atuação na gestão de salas de cinema, na atração de produções audiovisuais para o Estado e na estruturação de novos negócios. É um setor que gera desenvolvimento, que gera renda e que gera uma série de movimentação numa toda a cadeia de serviços, do turismo, de hospedagem, de hotelaria, de serviços como um todo, que se movimenta em torno de uma produção audiovisual. A presidente da ALBA, a deputada Ivana Bastos, ressaltou a importância da Bahia Filmes para o fortalecimento da economia criativa e a valorização da identidade cultural do Estado. Nós votamos na Assembleia com a relatoria do nosso deputado Marcelino Galo, que hoje o governador sanciona. Então é mostrar que a Bahia é realmente o axé, que a Bahia realmente nós temos grandes artistas, grandes cineastas, grandes atores. E está na hora da gente levar também a Bahia para o mundo. A Bahia Filmes foi aprovada por unanimidade pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa da Bahia no último dia 24 de novembro de 2024. O deputado Marcelino Galo atuou como relator do projeto de lei. Gera emprego, fortalece não só a questão cultural, mas a economia. Então, fundamental para o nosso Estado. Parabéns ao nosso governador Jerônimo, parabéns ao Estado da Bahia. Então é importante, porque vai dar mais resolutividade, investimentos poderão ser feitos. Então a gente agradece ao governador Jerônimo que está hoje sancionando essa lei e é muito bom fazer parte dessa conquista. É uma construção coletiva, que é um anseio da população baiana e da população brasileira, e a Bahia sai na frente. Ator, diretor e roteirista, Caco Monteiro afirma que a criação da Bahia Filmes chega em um momento crucial para impulsionar o crescimento do audiovisual na Bahia. A Bahia é um celeiro de locações maravilhosas, então eu acho que a importância de trazer a economia criativa nesse momento atual do Brasil, né? Que a gente precisa botar as nossas ideias, as nossas imagens, os nossos roteiros para serem produzidos. E eu acho que eu já soube que já está sendo até exemplo para outros estados também. Maravilha, sem dúvida é maravilhoso.
Com a aprovação na Leão do projeto de lei 367 de 2024, de autoria do deputado Adjuto Afonso, produtores rurais, comunidades ribeirinhas e cooperativas agrícolas do Amazonas ganham uma importante ferramenta para o fortalecimento da agricultura local. É o Banco Comunitário de Sementes e Mudas. A lei sancionada pelo governador fortalece a proteção ambiental e a nossa agrobiodiversidade. O projeto de autoria do deputado Adjuto Afonso foi sancionado pelo governador Wilson Lima e agora é lei. De acordo com o parlamentar, o projeto é uma iniciativa crucial para a preservação da agrobiodiversidade, o fortalecimento da agricultura familiar e a promoção da sustentabilidade ambiental, já que a criação de bancos comunitários de sementes desempenha um papel fundamental na conservação e disseminação de variedades nativas. O foco também está na promoção da segurança alimentar e dos sistemas agrícolas. Adjuto Afonso reforça que o Amazonas possui um ambiente complexo com chuvas intensas, inundações e secas sazonais. Essas condições climáticas podem afetar a produção e conservação das sementes. O parlamentar também reforça que muitas vezes o acesso a áreas remotas pode ser difícil, especialmente durante a temporada de chuvas. A infraestrutura precária pode dificultar o transporte e a distribuição das sementes. Daí a necessidade de se driblar essa barreira logística por meio da articulação e cooperação entre os trabalhadores rurais. Câmara dos Deputados aprova a política de proteção a animais resgatados em desastres. A tragédia das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul ano passado revelou imagens de resgates de animais isolados pelas cidades e nos campos e expôs a necessidade da adoção de medidas específicas para a proteção e resgate de animais silvestres ou de estimação afetados por acidentes e emergências. Para suprir essa lacuna na legislação, a Câmara aprovou a política de acolhimento e manejo de animais resgatados em desastres. O relator do projeto foi o deputado fluminense Marcelo Queiroz, do Progressistas. Hoje damos mais um passo em direção ao progresso, fortalecendo a legislação de proteção ao bem-estar animal e renovando o compromisso do Brasil com uma política sustentável. Isso produto de um trabalho realizado a várias mãos por todos os integrantes da bancada animal. Coordenador da comissão externa que acompanhou a tragédia no Rio Grande do Sul, o deputado gaúcho Marcel Van Hatten, do Novo, elogiou a iniciativa. Nós ainda estamos enfrentando uma série de consequências péssimas da calamidade da enchente no Rio Grande do Sul e o mesmo aconteceu, também com muitos animais. Nós vimos o drama do resgate de animais sobre telhados e tudo o que aconteceu também com animais que eventualmente não estavam em locais próprios para que pudessem ser ali abrigados. Membro da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, o deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, lembrou os voluntários que atuaram no resgate de animais na tragédia do Rio Grande do Sul. Várias centenas de pessoas voluntariando para salvar os animais e as pessoas. Quero lembrar também da nossa ação junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, onde tivemos a oportunidade de enviar R$1 milhão para auxiliar no trabalho de bem-estar animal, de tratamento dos animais que estavam sendo de forma heróica, salvos por vários protetores individuais e também por ONGs. O projeto agora retorna ao Senado, onde parte do texto já foi aprovado. Netflix, Prime Video, Disney, são muitas as plataformas de streaming que oferecem vídeos sob demanda no Brasil. Elas competem pela nossa audiência e ganham muito dinheiro. No entanto, especialistas reclamam que elas são as empresas menos reguladas e as menos tributadas do setor. O assunto foi tema de audiência pública no Conselho de Comunicação Social, aqui do Congresso Nacional.
Era uma vez a TV aberta que reinava sozinha no mercado de audiovisual. Mas aí, na virada do século XX, as novidades tecnológicas foram se sucedendo em muito pouco tempo. Nesta terceira década do novo milênio, há uma profusão de formas de se ver vídeos e os novos espaços estão ganhando peso e audiência. O audiovisual gera diretamente mais de 24,5 bilhões para o PIB anual. Indiretamente, esses impactos vão para 55,8 bilhões, respondendo direto e indiretamente pela arrecadação de 7,7 bilhões e por mais de 650 mil empregos por ano, que irriga muitos outros segmentos, né? Gastronomia, transporte, turismo, vestimenta, 70% dos orçamentos de produção das obras, dos filmes e séries vão para quase 70 outros segmentos, esses que eu citei aqui e muitos outros. Sem contar, né, que é o segmento que é a locomotiva da indústria criativa, e a indústria criativa é hoje a indústria que mais emprega jovens até 29 anos. O setor audiovisual é estratégico, é 2,5% do PIB. A gente está falando de um segmento econômico que transborda e que alcança todo mundo. O público comemora, mas nem tudo são flores. Tem gente ganhando muito e tem gente perdendo. Enquanto alguns setores têm restrições e pagam tributos, outros nadam de braçada. Não há atividade econômica mais relevante economicamente e menos regulada que nós tenhamos menos informações, menos tributada. Então, assim, é algo que não faz sentido num ambiente onde todas as empresas de comunicação, todas as empresas que atuam no segmento do audiovisual, elas têm um enquadramento e recolhem os tributos, elas prestam informações, elas registram seus serviços, registram seus agentes econômicos. Não faz sentido que sejam as empresas desse serviço que não façam isso. Em 2001, o Brasil passou a contar com a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, Condecine. E não é que tem gente escapando da obrigação? Adivinhem qual o único setor que não paga Condecine? As plataformas online. Mesmo tendo prevista outros mercados, eles poderiam ter sido, já estarem contribuindo desde que entraram. Mas houve muito lobby, vou te chamar pelo que é, muito lobby para que não pagassem. E esse lobby chegou ao cúmulo de, em 2020, numa MP 1018, terem um jabuti, que era um projeto de lei de regulação de internet rural. E aí de repente, apareceu lá um artigo isentando as plataformas de pagamento de Condecine. Nós ficamos acumulando legislações vinculadas à tecnologia e vamos deixando um monte de gente de fora. Tem um marco civil do audiovisual que independa de tecnologia. Por que mesmo é tão importante regular o setor? É uma questão de garantir a competitividade às empresas brasileiras. Trata-se de criar regras de convivência entre empresas grandes, médias e pequenas, brasileiras e estrangeiras. Precisamos ser fortes e firmes e pensar no futuro e no bem-estar de todos, espalhar o amor mesmo. E isso significa não ceder aos interesses do norte global, não entregar o nosso mercado para ser vilipendiado, saqueado, como os processos de colonização do passado. Imagina colher uvas diretamente da janela. Conheça a cortina de parreirais da Câmara Municipal de Caxias do Sul, que é patrimônio imaterial do município. Quem chega à Câmara Municipal de Caxias do Sul nos 2 primeiros meses do ano se depara com um prédio coberto de verde. Essa parede natural é composta por parreiras que, principalmente no verão, oferecem a quem frequenta o prédio do Poder Legislativo Municipal uvas doces e saborosas.
Além do sabor da uva e da beleza ornamental, os parreirais da Câmara funcionam como um quebra-sol natural nos meses de verão. Já no inverno, a queda das folhas permite uma maior entrada dos raios solares, aquecendo os ambientes. As parreiras na parte externa dos 3 andares do prédio somam 712 metros quadrados. A Comissão da Agricultura organizou a colheita simbólica do fruto, envolvendo vereadores, assessores e a comunidade. Posteriormente, ocorreu a distribuição das uvas para os servidores e a população. A cortina verde de parreirais que ornamenta o prédio do Legislativo Caxiense tornou-se patrimônio imaterial do município através de um projeto aprovado em 2024. A estimativa é que 15 mil pessoas realizam a produção da fruta no município de Caxias do Sul. Hoje é a vindima da Câmara ou as parreiras do povo. Então é um simbólico, um ato simbólico que a gente faz nesse momento na colheita da nossa uva aqui da Câmara, que é um lugar maravilhoso, representando milhares e milhares e milhares de famílias aqui da nossa região. Por nada, a uva é que representa Caxias do Sul na nossa tradicional festa da uva. Então é uma grande alegria a gente estar sempre comemorando esse início, as nossas raízes, os nossos agricultores que começaram Caxias do Sul a partir dessa fruta maravilhosa que nos representa. Quem acha que as pessoas são os principais consumidores da fruta está enganado. Quem realmente gera proveito são os pássaros, sendo cerca de 80% consumido pelos animais. A expectativa é que as parreiras produzam nessa safra mais de 500 quilos da uva variedade Isabel. O projeto do prédio com os parreirais foi concebido pelo arquiteto João Alberto Marchioro, que planejou a estrutura valorizando também a uva, que é a fruta símbolo da cidade. O prédio foi inaugurado em 22 de novembro de 1996. As videiras foram plantadas nas paredes externas em 1997, a partir do primeiro andar. Já no ano seguinte, surgiram os primeiros frutos. Gente, essa é uma ideia arquitetônica fantástica, não é mesmo? Parabéns lá para o pessoal de Caxias do Sul. Olha, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3 mil todas as semanas? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Foi surpreendente, eu achei que eu nem tinha uma expectativa tão alta, que eu achava que era uma coisa muito marginal, que eu não ia, eu tive muita surpresa de entrar nas câmaras, tudinho, então é importante porque a gente tem uma visão muito distante da gente, do poder, e essa visita aproxima. E acabei descobrindo que a gente tem acesso a muito mais coisa do que eu imaginava, a biblioteca, documento, a poder vir para o plenário. Acho que isso abre um leque, e inclusive para a formação política da gente, de firmar isso aí, chegar perto de congressista, saber que eu posso chegar perto, isso é importante. O local onde acontece tudo, que move aí o país inteiro, bem interessante. Até estava acontecendo uma sessão de homenagem, alguma coisa não muito relevante, sim, mas estava acontecendo no plenário do Senado, então a gente teve até um pouquinho de noção ali de como é que é o procedimento, tudo, e já o da Câmara lá, que é o maior, estava vazio, mas também deu para entender, assim, um pouco como funciona ali, a questão de os microfones, tribuna, tudo isso, bem legal. Conhecer a cultura do Brasil, enfim, conhecer como é que é o Congresso. A gente sempre vê pela TV, mas eu nunca tinha vindo em Brasília, essa é a primeira vez que eu vim aqui visitar alguns parentes, mas daí a gente aproveitou para fazer uma visitação na cidade. E daí a gente está curioso para conhecer a cultura, conhecer as artes. Tem várias artes de diversos povos, diversos lugares, eu acho bem legal. A gente já visitou o Palácio do Itamaraty ali, então eu acho bem interessante. Fiz a visitação guiada, foi bastante interessante, foi muito legal ver as obras de arte, as coisas dentro do Congresso e conhecer um pouco mais da nossa história mesmo, entender um pouco mais o funcionamento, como as coisas acontecem aqui e ter mais um embasamento da nossa história mesmo política, que é muito importante. Achei muito bonita a arquitetura, a questão das obras de arte, a questão da restauração,
reconstrução também das obras que teve o vandalismo, né, de 8 de janeiro, e ver elas sendo restauradas também foi muito interessante. Essa é a primeira porta para a gente exercer a nossa cidadania, né? Que é a questão de eleição dos deputados, eleição de vereadores e tudo mais. Então, eu acho que conhecer isso aqui, que é nosso, que é do povo, é importante. É importante para a gente saber exatamente aquilo que a gente está escolhendo, né? Aquilo que a gente está promovendo como população, para o resto da população, porque o pessoal que está aqui, apesar de eles serem os representantes indiretos, diretos nossos, eles são nós, né? Eu acho que é basicamente isso. O Congresso é o berço da democracia, né? É aqui em que nós, como cidadãos, podemos ser ouvidos, né? Temos nossos pleitos atendidos e eu acho de extrema importância a democracia. Tem uma frase muito famosa, as pessoas atribuem a Churchill, que diz que a democracia é o pior regime, com exceção de todos os outros, né? Então, ainda é a melhor forma, o melhor regime, ainda é a nossa democracia.